Há esperança para você. Seja muito bem-vindo, prezado ouvinte, na continuação desses estudos a respeito desse tema, onde estamos querendo ajudar pessoas que estão em sérios conflitos sobre práticas pecaminosas no seu passado e talvez pensando que não há mais solução para a restauração da sua vida e da sua comunhão com Deus. Já abordamos vários temas dentro deste tema geral. Nós vimos que para aquele que está entre os vivos há esperança. Nós vimos que há esperança de perdão para você. Vimos que há esperança para pessoas que cometeram homicídio no seu passado. Vimos que há esperança para quem praticou aborto, e no estudo de hoje queremos tratar da questão a esperança para quem viveu na prática da imoralidade sexual. Esta é uma área de muita depravação na nossa época e muitas pessoas realmente chegam ao ponto de pensar que não há mais solução para a sua vida. Imoralidade sexual é toda prática sexual fora do padrão estabelecido por Deus. A Bíblia diz: não hereis nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. 1 Coríntios capítulo 6, verso 10. Nota, ele está mencionando aqui devassos, adúlteros, efeminados, sodomitas, entre outros assuntos. Notamos, portanto, que a prática deliberada do pecado resulta numa situação em que a pessoa não pode entrar no reino de Deus. Porém, existe ainda esperança de restauração para uma pessoa assim. Queremos ver mais tarde o que a Bíblia fala a esse respeito. O que é pecado e imoralidade? Qualquer tentativa ou prática para a satisfação sexual fora dos princípios da palavra de Deus é imoralidade. Deus é o nosso Criador e só Ele tem autoridade para determinar o que é certo e o que é errado. Esses padrões não podem ser estabelecidos por homens, e sim pelo próprio Deus. E Deus estabeleceu e colocou bem claro na sua palavra o que pode ser praticado e o que não pode. A sexualidade é uma dádiva de Deus, com duas finalidades principais. A primeira, a fecundidade. E Deus os abençoou, e Deus lhe disse: frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra e sujeitai-a. Gênesis 1, verso 28a. Então, frutificar e multiplicar-se. A terra devia ser povoada, e com essa finalidade Deus então criou a sexualidade. Mas existe uma segunda finalidade: prazer emocional e físico. Seja bendito o teu manancial e alegra-te com a mulher da tua mocidade. Como serva amorosa e gazela graciosa, os seus seios te saciem em todo o tempo, e pelo seu amor sejas atraído perpetuamente. Nós notamos aqui que Deus abençoou a sexualidade como um manancial que deve trazer alegria para a vida do casal. Não vos priveis um ao outro, senão por consentimento mútuo por algum tempo, para vos aplicados ao jejum e à oração. E depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás não vos tente pela vossa incontinência. 1 Coríntios capítulo 7, verso 5. Mais uma vez temos aqui o fato de que a vida íntima deve ser cultivada regularmente. A única exceção é quando os dois, marido e esposa, concordam que querem se dedicar exclusivamente a jejum e à oração. Mas depois a vida sexual deve ser retomada novamente na vida conjugal. Práticas pecaminosas e fora dos padrões estabelecidos por Deus. Qualquer satisfação fora do casamento é pecado. Mas por causa da fornicação, cada um tem a sua própria mulher e cada uma tem o seu próprio marido. O marido paga à mulher a devida benevolência e da mesma sorte a mulher ao marido. Note aqui, temos uma restrição bem clara.
cada um tenha a sua própria mulher e cada uma tenha o seu próprio marido. O marido pague à mulher a devida benevolência e a mulher ao marido. Então, esses são os limites claros que Deus colocou para a satisfação na vida sexual. Entre marido e esposa exclusivamente. E por que, filho meu, te deixarias atrair por outra mulher e te abraçarias ao peito de uma estranha? Escreve em Provérbios capítulo 5, verso 20, o rei Salomão. Aqui ele fala sobre outra mulher. Fala sobre a estranha. Não, a outra mulher não deve fazer parte da satisfação sexual, nem a estranha, mas exclusivamente a própria esposa. Algumas práticas sexuais condenadas por Deus. Queremos deixar mais uma vez claro que nós não estamos aqui incitando ódio contra pessoas que vivem na prática da imoralidade. Estamos apresentando essas orientações por amor para mostrar para uma pessoa como é que ela pode ter a sua vida restaurada perante Deus. Cobiçar o cônjuge de outro. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo. Nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Então, não cobiçarás a mulher do teu próximo. Jesus também falou: eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Então, lá onde existe a intenção de desfrutar prazer sexual com outra pessoa que não é a sua esposa ou não é seu marido, isso é pecado, é adultério perante Deus. Então, adultério é a união sexual voluntária entre uma pessoa casada e outra que não é o seu cônjuge. Outra prática abominável aos olhos de Deus é incesto. Nenhum homem se chegará a qualquer parente da sua carne para descobrir a sua nudez. Eu sou o Senhor. Não descobrirás a nudez do teu pai e de tua mãe, ela é tua mãe. Não descobrirás a sua nudez. Não descobrirás a nudez da mulher de teu pai, é a nudez de teu pai. A nudez da tua irmã, filho de teu pai, ou filho de tua mãe, nascida em casa ou fora de casa, a sua nudez não descobrirás. Então aqui nós estamos de uma forma bem clara que o incesto é pecado. Esse texto continua mencionando várias outras situações de parentesco. Então não pode ter relações íntimas entre membros da família, exclusivamente entre o esposo e a sua esposa. Fora disso, é abominação aos olhos do Senhor. O apóstolo Paulo escreveu: geralmente se ouve que há entre vós fornicação, e fornicação tal que nem ainda entre os gentios se nomeia, como é haver quem possua a mulher do teu pai. Notamos que na igreja do Corinto havia um jovem abusando da esposa do seu próprio pai. E o que o apóstolo Paulo fala sobre como se trata esse assunto? Veja, seja esse tal entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor. 1 Coríntios capítulo 5, verso 5. Então, essa pessoa devia, naquela ocasião, conforme Paulo, ser entregue a Satanás para a destruição do corpo. Isso nos mostra quão grave é esse tipo de prática. Outra prática condenada por Deus é homossexualismo, seja masculino ou feminino. Com homem não te deitarás, como se fosse mulher. Abominação é Levíticos 18, verso 22. Essa orientação é muito clara e não dá para torcer, para dizer que se for voluntário, então está certo. Não. Simplesmente a prática do homossexualismo é condenada por Deus. Outra prática condenada por Deus é zoofilia. Nem te deitarás com um animal para te contaminares com ele, nem a mulher se porá perante um animal para juntar-se com ele. Confusão é.
A zoofilia está mais uma vez aumentando em volta do mundo, com muitas práticas que são abomináveis aos olhos do Senhor. E a zoofilia, além de ser abominável perante Deus, pode trazer graves consequências para a saúde também. Os micro-organismos que causam as doenças sexualmente transmissíveis não fazem parte da microbiótica dos genitais humanos. Dentre dezenas de bactérias, fungos e vírus e protozoários que causam as DSTs, citamos algumas: Candida albicans, Chlamydia e assim por diante. Então, existem muitas doenças que são passadas de animais para o homem e depois, uma vez sendo um homem contaminado, vai de uma pessoa para outra, e por isso hoje há tantas pessoas com doenças sexualmente transmissíveis. A pedofilia, outra prática abominável aos olhos de Deus. A pedofilia causa sérios prejuízos na vida física e emocional da pessoa. Impactos físicos. Os impactos físicos mais frequentes são os distúrbios de sono, mudança de hábitos alimentares, gravidez e doenças sexualmente transmissíveis. E entre os impactos psicológicos mais frequentes há o medo, a hostilidade frente ao sexo do agressor, culpa, depressão, baixa autoestima, conduta sexual anormal, como masturbação compulsiva, exibicionismo, angústia, agressões, condutas antissociais e sentimentos de estigmatização. Notamos, portanto, que as pessoas que são vítimas de pedófilos estão sofrendo sérias consequências, muitas vezes pelo resto da sua vida. A pornografia, outro campo de muito pecado. A Bíblia diz no Salmo 103, não porei coisa má diante dos meus olhos. 28% das escravas de pornografia são mulheres e 72% homens. 50% das pessoas viciadas em pornografia perderam o interesse na relação sexual. 1/3 dos seus parceiros também perderam o interesse. Então, destrói completamente aquilo que Deus previu como um manancial na vida conjugal. 40% dos viciados em pornografia perderam seus cônjuges. A pornografia aumenta a infidelidade conjugal em mais de 300%. Depressão grave, 2 vezes mais frequente entre usuários da pornografia. Dentro do cérebro se estabelece, então, aquilo que é chamado de circuito da recompensa. Quando a pessoa está diante de um estímulo muito forte, vai haver um excesso de produção de dopamina que causa um prazer muito grande e fica gravado dentro do cérebro essa mensagem que, para poder sentir satisfação, basta acessar um site pornográfico. E isso fica gravado dentro da mente da pessoa e muitas vezes é bem mais difícil ajudar uma pessoa viciada em pornografia do que uma pessoa que está viciada em cigarro, bebidas ou até outras drogas. Então a pornografia é um dos piores vícios que existe na atualidade. Além de viciar, produz efeito collage, a troca constante de parceiros sem vínculo afetivo. A pessoa abraça constantemente mulheres estranhas. Nós já lemos que, por que, filho meu, deixarias atrair por outra mulher e te abraçarias ao peito de uma estranha? A pessoa que acessa a pornografia, ela vai se orientar por um relacionamento sem vínculo físico e sem vínculo afetivo. A pessoa vê constantemente outros personagens e a sua estimulação não acontece por afetividade e não tem nenhum compromisso com a pessoa a qual está assistindo nos seus vídeos pornográficos. E isso é terrível. A pessoa sente que satisfação sexual
está desvinculado de afetividade, e isso naturalmente vai se refletir também na vida conjugal. A metástase do pecado. Vamos pegar isso como ilustração. Uma pessoa vai ter primeiro um nódulo de câncer, esse vai crescer, as células cancerígenas se espalham para outras partes e finalmente vão contaminar outros órgãos. Quando a pessoa faz exames no estágio inicial, vai ver alguns pontos, talvez, ou um ponto principal, mas isso vai se expandir para outras partes do corpo, outros órgãos, ou mesmo os ossos, a coluna vertebral e assim por diante. Então, quando existe essa prática do pecado, a pessoa vai, aos poucos, contaminar toda a sua vida. Não é uma contaminação somente na área sexual, mas outras áreas também. A verdade é uma imunidade espiritual. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8,32. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. João 17, verso 17. Então, temos a verdade como um instrumento muito importante de proteção contra o pecado. Essa verdade está na palavra de Deus. Isso quer dizer que devemos considerar os princípios bíblicos como válidos para sempre e não podemos nos basear nos desejos da carne. Enquanto a pessoa se mantém firme nesses princípios da palavra de Deus, ela se encontra num ambiente de proteção, mesmo que a tentação venha lá de fora. Mas, quando a pessoa abandona esses princípios bíblicos, ela está desprotegida dessa proteção da verdade, e aí acontece a metástase do pecado, começando com a imoralidade e partindo para outras áreas também. A Bíblia diz, pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Por isso Deus os abandonou às paixões infames, porque até suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. E, semelhantemente, também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, homens com homens, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. Note que o meio que Deus tem para proteger é a verdade. A palavra de Deus é a verdade. Mas no momento quando a pessoa rejeita a verdade, então Deus os entrega. E a pessoa então vai ser dominada pelas suas paixões. E lá vai então uma conduta para a homossexualidade e muitas outras práticas que nós já vimos anteriormente. A metástase do pecado. Note que a contaminação não acontece apenas na área sexual. Outras consequências citadas em Romanos capítulo 1, a iniquidade, fornicação, malícia, avareza, maldade, inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, murmurações, detratores, aborrecedores de Deus, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães, nécios, infiéis, contrários, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia. Então, a contaminação tem muitas vezes como seu primeiro ponto a área da sexualidade, mas ela não para por ali. A metástase significa o pecado se espalha para outras áreas da vida e a pessoa passa a se tornar uma pessoa completamente depravada também em outras áreas da sua vida. Paulo escreve, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, e com efeito o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Frequentemente a pessoa sente o seu fracasso e não sabe como se livrar disso. A Bíblia mostra que a ira de Deus
se manifesta contra essas práticas do pecado. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Você é um viciado em práticas sexuais condenadas por Deus? Talvez tenha tentado muitas vezes se livrar disso e muitas vezes tem fracassado. Existe ainda perdão, existe restauração desses pecados. A Bíblia diz: não ereis nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Mas, olha a continuação. E é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, haveis sido santificados, haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito de nosso Deus. É possível, sim, uma restauração da vida. Note aqui, a pessoa estava primeiro na prática do pecado, mas foi lavado pelo sangue de Jesus, foi santificado, foi justificado e saiu dessa vida pecaminosa. A pessoa passou por uma conversão, por um novo começo. Primeiro estava vivendo na pecaminosidade e agora voltou pela conversão para a santidade, para uma vida completamente nova. Temos vários relatos na Bíblia de pessoas que viveram na prática do pecado. E como é lindo ler, então, na palavra de Deus, quando Jesus disse: teus pecados estão perdoados. Por exemplo, aquela mulher pecadora que foi ungir os pés de Jesus na casa do fariseu, tinha muitos pecados, diz a Bíblia, mas ela foi restaurada. É sim possível uma restauração completa mediante arrependimento, confissão e restauração da vida. Provavelmente você vai precisar de um conselheiro espiritual capaz de ajudar nessa área, especialmente aqueles que estão presos à pornografia. Vão precisar muito de ajuda de alguém que possa ajudá-los a ficar realmente livre, a adotar práticas que vão evitar que vai cair sempre de novo no mesmo erro. Eu quero terminar com um pequeno testemunho. Fui informado uma vez a respeito de uma senhora que estava nos últimos dias da sua vida. Eu vou chamá-la de Raabe, mas realmente não era esse o nome dele. Vamos preservar a privacidade das pessoas. Quando fiquei sabendo, nós fomos fazer uma visita na casa dela. Inicialmente, ela queria apenas que eu orasse pela sua cura para que pudesse criar os seus 2 filhos. Eu falei para ela, provavelmente ela não seria curada, mas havia algo melhor para ela, era a restauração da sua vida perante Deus. Inicialmente ela não queria continuar ouvindo, mas naquela noite ela foi levada para o hospital e o médico mandou de volta para casa e disse: dessa noite ela não passa, pode levá-la para casa para ela morrer. A sua família então me telefonou e tarde já da noite fui até a casa dela e começamos a conversar. Eu li o texto de João capítulo 10, Jesus, o bom pastor que deu a sua vida pelas ovelhas. Depois de me ouvir, ela disse: Sr. Peter, isso não é para mim. O senhor não sabe quantos pecados eu tenho. Mesmo depois de saber que estava com AIDS, ainda contaminei muitos homens. Eles agora estão doentes também. Eu sou uma pecadora terrível, para mim não tem mais esperança. Expliquei com base em vários textos bíblicos, por exemplo, 1 João capítulo 2, que Cristo é a propiciação pelos nossos pecados, não somente pelos nossos, mas também pelos do mundo inteiro. Ela escutou atentamente e depois de pensar um pouquinho, ela disse: o senhor pode me garantir que Deus ainda vai me perdoar? Eu falei: eu não. Quem garante é a palavra de Deus. Depois de pensar um pouquinho, ela disse: eu quero pedir a Deus o perdão dos meus pecados. Se Ele está pronto a me perdoar, eu quero receber o perdão. Ela fez uma linda oração, confessando seus pecados, pedindo perdão, entregando a sua vida
a Cristo. Ela finalizou com um sorriso e disse: agora eu sei que Jesus é também o meu bom pastor. E quando eu morrer, eu vou para os braços dele. Eu fui para casa, ela foi levada mais uma vez para o hospital no dia seguinte, e quando eu cheguei ao hospital para uma visita, o médico falou inicialmente: olha, você não assuste ela com o inferno, fala bem curto e depois você sai logo. Eu prometi aquilo que ele pediu, entrei na sala e ela disse: seu Peter. Então as outras senhoras na mesma situação dela disseram: seu Peter, o que foi que você fez com ela? Ela voltou tão diferente aqui para o hospital, parece que tem paz agora, tem um sorriso nos seus olhos. Daí ela mesma disse: não foi ele que fez, foi Jesus, o bom pastor, que me salvou, que deu a sua vida por mim, e hoje eu tenho paz e sou perdoada. Conversei ainda durante alguns minutos com ela e com as outras senhoras, e depois me despedi com mais uma oração, e naquela noite ela faleceu. O médico disse no dia seguinte: a morte dela foi a morte mais linda que presenciei em toda a minha vida. Quando entrei nos últimos momentos da vida dela, ela disse: doutor, não se preocupe mais comigo. Eu vou para os braços de Jesus, o bom pastor. Preocupe-se com sua alma. Eu quero que o senhor também um dia esteja na presença de Deus e também tenha Jesus como bom pastor. E o médico derramou lágrimas contando essa experiência. Sim, existe esperança para você. No próximo estudo, queremos falar sobre esperança para as vítimas do abuso sexual. Muitas vezes pessoas assim são muito traumatizadas. E às vezes passam traumatizadas o resto da sua vida. Mas Deus pode curar a alma das pessoas também. Então, aguardo você para o próximo estudo que deve ser postado em breve. Deus te abençoe pelo estudo da sua palavra. Decida abandonar o pecado e realmente seguir a Jesus de todo o coração. Muito obrigado por assistir a esse estudo.